olhar para dentro. E essa é a grande maldade, porque a gente vive numa cultura da cabeça para fora e não da cabeça para dentro. A tristeza não vem para eu me perder na tristeza. A tristeza vem para eu ressignificar, para eu reconstruir, para eu reorganizar a minha direção para encaixar com a bússola que eu tenho. Porque o cérebro está o tempo todo querendo comunicar com a gente sobre o quão alinhado estamos com a nossa bússola. O cérebro prefere o desconforto conhecido do que o conforto desconhecido. Prefere pagar o preço de um sofrimento agora ruim, mas que eu pelo menos consigo dimensionar, do que uma mudança que até pode ser melhor, mas também pode ser muito pior. Então ele te aprisiona se você não tiver, de novo, ferramentas, apoio. A emoção negativa é tão importante, ou eu diria até mais importante do que a emoção positiva. O maior obstáculo à felicidade não é a ausência de emoções positivas, é não saber lidar com as... Estamos começando mais um Lutz Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Fabiano Molin de Moraes. Prazer, Lutz. Muito obrigado. Ou Molan, que você disse que eu poderia chamar como quisesse. Então, obrigado, cara, por ter aceito o convite e ter vindo aí. Prazer estar aqui. Vamos bater esse papo antecipado. Cara, então você é médico neurologista, né? Mas você tá ali na academia também, você dá aulas, mestrado, doutorado e tudo mais. E eu queria que, só pra gente quebrar o gelo aqui um pouquinho, você me... Por exemplo, hoje a gente fala muito de saúde mental, né? Ainda bem. Muito porque a gente está muito adoecido mentalmente, então a gente precisa falar de saúde mental. Mas para falar da saúde mental, e de novo, trazendo mente e cérebro, que não são coisas iguais, mas o cérebro, ele é necessário, mas não é suficiente para a mente. Então, falar do cérebro pode nos ajudar a entender melhor a mente e, portanto, falar um pouco mais de saúde. E o cérebro é bem interessante porque a gente coloca ele num pedestal hoje, né? Como se o cérebro fosse a coisa mais fantástica. E é. Só que a história dele conta muito, inclusive do quanto talvez a gente está colocando ele no pedestal errado e quais outras coisas a gente poderia colocar do lado ou em cima dele. Interessante. Então, aí, olhando a história do neurônio, vamos facilitar, vamos pegar lá a célulazinha que forma o cérebro, o neurônio. Uma delas, né? São várias, mas uma delas. Os neurônios aparecem no fundo do mar, 540 milhões de anos atrás, Revolução Cambriana. É o nome do período onde explode a vida. E a vida de organismos multicelulares. Então, a vida na Terra tem bastante tempo, né? Então, a Terra tem mais ou menos aí seus 4 bilhões de anos. A vida muito rapidamente aparece. 300 bilhões de anos depois da formação da Terra, naquele caos, a gente já começa o que a gente imagina ser as primeiras formas de vida. Só que a vida passa muito... Linda pergunta. Que gabarito é esse, né? Boa? Puramente sobreviver, como é que é? E ótimo, né? E isso é uma pergunta antiga na filosofia, inclusive, que gabaritos são esses? Então, é como se nós tivéssemos etapas, é como se a gente tivesse, inclusive, gabaritos distintos para coisas distintas, né? Mas eu vou dar um exemplo bem bobo, assim, que é o exemplo mais básico, entre aspas. Tem um conceito na biologia que chama homeostase, que é um conceito do Cano, do começo do século passado. Homeostase, entre aspas, vou dar um exemplo bobo que ajuda a traduzir o que é homeostase. Todo exame laboratorial que você faz tem um valor de referência, né? Então, lá o sódio vai estar de 135 a 145, vamos inventar aqui. Essa faixa de funcionamento do sódio é o que a gente chamaria lá no comecinho do século XX de faixa homeostática, ou seja, dentro desse intervalo de sódio, de cálcio, de açúcar, de colesterol, de fração de ejeção cardíaca, de atividade elétrica, de temperatura, o seu corpo dá conta, o seu corpo funciona. Então, dentro dessa faixa, eu dou conta. Então, olha que bonito quando a gente pensa em afeto. E ser saudável, ele vai precisar, por exemplo, e vai sinalizar isso, que ele precisa de água de hidratação. Por exemplo, para entrar numa faixa homeostática específica. Mas ele também vai sinalizar e vai dar sinais ali de que ele precisa, por exemplo, sei lá, sair com os amigos ou ler um bom livro e tudo mais, né? Pela percepção de solidão, pela percepção de nostalgia quando se assiste, sei lá, como é que é? Stranger Things, etc. E é isso que é bonito e que é triste ao mesmo tempo. Bonito porque o cérebro está o tempo todo querendo comunicar com a gente, o cérebro e o corpo, né? Sobre o quão alinhado estamos com a nossa bússola. Só que a gente não é treinado para olhar para dentro. E essa é a grande maldade, porque a gente vive numa cultura da cabeça para fora e não da cabeça para dentro. Eu aprendo matemática, geografia, português, inglês, Python, R, lá que a gente usa na universidade. Mas e a linguagem para dentro, né? E aí é uma pena, porque a gente já tem... tanto nas tradições religiosas, filosóficas e mais atualmente científicas, psicológicas, muita coisa boa para nos ensinar a olhar para dentro e reconhecer essa bússola, entender as estranhezas e peculiaridades da minha bússola, para inclusive reagir a ela. Então, naquele dia
onde eu estou mais à toa, como é que eu entendo o tédio sem que isso vire obrigatoriamente uma busca desenfreada por distrações, né? Essa é a mesma dinâmica da procrastinação, exatamente a mesma coisa. Tem algo que eu racionalmente sei que eu preciso fazer, afetivamente não é o que eu quero fazer, ou seja, eu estou afetivamente negado ali e eu vou buscar algo que compense essa negatividade. E aí eu procrastino para depois ter mais culpa. Aí chega uma hora que a culpa é tão grande ou que a pressa é tão grande que você acaba fazendo. Mas a gente se pega o tempo todo fugindo desse diálogo que o corpo está falando. Então, a tristeza aqui não é para você brigar comigo que eu tô triste. Eu estou querendo te dizer que você não está se respeitando. E aí para onde eu vou? Terapia. Para onde eu vou? Para rezar. Para onde você vai ler? Vai ler Dostoiévski, vai ler Machado de Assis, porque esses caras entenderam de natureza humana o suficiente, vai ler o Freud, Jung e todo mundo, Nietzsche, porque eles entenderam de natureza humana para nos ensinar, inclusive, isso. Esse buraco que você tá aí, eu já tive. E claro que talvez alguns deles nem saíram do buraco, então, por exemplo, talvez não valha a pena ficar só neles. Mas a terapia, a religião, a família, a cultura de forma geral, as artes de forma gerais, são maneiras lindíssimas, milenares, de responder esse olhar para dentro. Né? E buscar sozinho não é impossível, mas é duro demais e até ignorante por desrespeitar tanta coisa boa que a gente tem para responder essas perguntas, de olhar para um bem-estar, etc., sem que hajam essa necessidade de olhar para dentro e de organizar. Mas o bonito aqui é que não vai ter resposta pronta, mas existe uma certa universalidade no ser humano e que a gente, provavelmente, alguma coisa vai conseguir se agarrar para te dar essa força, né? Como você mesmo falou da música para você. A música é a arte que mais recruta o cérebro, que mais recruta as áreas emotivas, né? O nosso sistema límbico, né? Que inclusive é o mesmo da memória. Né? E aí, deixa eu só voltar essa ideia da memória e do afeto aqui. Por que afeto e memória têm o mesmo circuito no cérebro? Porque é o mesmo circuito. O nosso hipocampo da memória, por exemplo, é o sistema límbico. Então, afeto, emoção e memória no cérebro é a mesma coisa. Por quê? Porque tudo aquilo que me afeta, aquilo que me emociona, está me dizendo que eu fui chacoalhado, reforçando uma coisa muito boa, ou me dizendo algo que eu não estou sincronizado. E como o nosso cérebro existe para construir essa sincronia, a natureza lindamente fala, opa, se a bússola é o afeto, e quem vai me ajudar a atualizar o modelo, a memória, deixa os dois no mesmo circuito. Tanto é que a gente lembra muito bem, especialmente, das emoções negativas. Do término do namoro, da nota baixa, quando o cara te fechou no trânsito, daquele advogado que fez aquilo com você e etc. Então, por que a gente lembra tanto? Porque toda emoção negativa, a emoção ela tem esse duplo papel. Tanto no sentido de ter um repertório de resposta que o mundo me dá e como é que eu me sincronizo, mas também o contrário. Não, a vida tá boa. Mas eu quero melhor ainda. Ou eu quero desse jeito que não está acontecendo. E eu vou fazer a faculdade, e eu vou fazer o trabalho, e eu vou começar o relacionamento, terminar o relacionamento, eu vou viajar, não vou viajar. Tudo isso permeia e está dentro dessa bússola e dessa capacidade nossa de entender, olha, com esse tipo de ação, daqui a pouquinho, eu vou estar ainda mais dentro dessa bússola ou dessa faixa homeostática que eu quero. Né? Parênteses, homeostase não é um termo hoje tão perfeito, porque é óbvio que cada um de nós não tem uma faixa que dura a vida inteira, e que serve para todo mundo. Então, esse termo foi mudando, né? Porque homeostase, estase é de parado, né? Então, a gente nunca teve, nem individualmente, muito menos na população, uma faixa única que importa. E aí o nome foi mudando, e tá na literatura ainda é bagunçada. Um dos nomes que surgiu foi alostase, mas ainda é um nome criticado, porque a alostase também tem estase de parado, mas o fato é que a faixa é bem dinâmica, mas a gente precisa estar ciente dela para poder sincronizar, para poder correr atrás. Cara, como é que isso... Claro, aqui a gente tá falando de todas as... de como que outras pessoas podem aprender mais sobre isso, mas como é que isso se traduziu na tua vida, por exemplo? O nome disso é paradoxo da mudança. Eu só consigo mudar me aceitando. E se aceitar é F. Assim. Porque a gente tem certas fantasias, tem certas expectativas que para falar assim, tá, mas eu tô aqui. Não é onde eu queria estar. Mas eu tô aqui.
Esse é o começo da mudança, é a única possibilidade. Muito foda isso. Mas é muito pesado, porque por isso que chama paradoxo da mudança. Porque, por exemplo, eu tô acima do peso e quero emagrecer e preciso aumentar a academia ou comer diferente. Enquanto esse encarar do próprio peso não acontecer, e de novo, é um aceitar que não é passivo no sentido de aceitar e pronto. Mas é falar assim, essa é a realidade, não adianta brigar. E aí você deixa de ir pra praia porque você não quer ver a realidade. Aí, em vez de se encarar, né? Ou você fala que a sobrepeso é bonito, até aparecer o Ozempic e de repente ser o primeiro na fila. Porque na verdade você falava aquilo por uma dificuldade de saber lidar com o seu próprio comportamento e não que você acreditava naquilo. E aí quando o Ozempic aparece, a primeira coisa que você faz é ir na direção. Não que o Ozempic seja um problema, como qualquer coisa em si ela não é um problema, mas ela vira um problema com esses desencontros que eu tenho comigo mesmo no sentido de, peraí, quanto coerente eu tô sendo comigo quando eu falo que temos que tolerar. Isso é muito fantástico mesmo. Sabe aquele sistema de recompensa que eu falei lá atrás, né? Uhum. Que o sistema de recompensa é uma maneira que a natureza criou de forma genial para que sempre que você faça algo que aumente sua chance de sobreviver, você seja recompensado. Então, sexo, informação, sociabilidade, segurança, teto, etc. Então, isso é real. Então, isso o marketing trabalha muito. Blá, 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 blá. Marketing, inclusive, os marqueteiros são os maiores neurocientistas da atualidade. Não sei se pro bem ou pro mal, mas eles sabem muito. E aí, tô falando de sistema de recompensa para explicar aqui. Olha como a biologia e a história humana e a aversão à novidade andam juntos. Olha que loucura. Os caras avaliaram o perfil genético dos receptores de dopamina desses migradores, acho que não é a palavra certa, né? Dos migrantes, lá da África Oriental, quando a gente sai da África e vai subindo lá para o Oriente Médio. Olha que fantástico. Eles conseguiram, através literalmente de fósseis, através de resquícios e de mapeamento genético de toda aquela região, mostrar que a maioria das pessoas que tinham a coragem, porque imagina o seguinte, você está lá na África, numa tribo de 100, 150 pessoas, 200 pessoas, e não tá bom. E você sabe que se você sair dali pode ser muito melhor, mas pode ser muito pior também. Como é que eu dou conta de sair, de migrar? E o ser humano migrou como se fosse o hardware do computador. E a cultura é o software. Eu preciso de Windows. O Windows é imperfeito, mas eu preciso de Windows para funcionar. Não vai funcionar sem o software, né? A cultura, a mente seria esse software. A cultura talvez seja esse software compartilhado, vamos dizer assim. Mas sem nada ali para preencher, o computador não vai para frente. Não vai para frente. E a gente, culturalmente, está muito fragilizado. Em que aspectos você acha? De colocar o indivíduo como métrica maior do que todos os outros. Perfeito. Eu acho que a gente está errando enquanto sociedade a colocar o indivíduo como métrica, assim. Eu acho que, pensa, vamos grosseiramente falando em camadas, né? Então a gente pode pensar, sei lá, não vamos muito alto não, pensar no planeta, depois eu posso pensar em países, depois em sociedades, depois em grupos sociais, aí eu posso pensar no indivíduo, depois eu posso pensar em cada indivíduo, eu posso pensar nos seus órgãos, no seu microbioma, na sua epigenética, na sua genética, nos átomos. A gente tem essas várias camadas, assim, e eu acho que a gente elegeu por uma questão cultural o indivíduo, e eu acho que é um dos pontos pivotais do nosso adoecimento, porque a gente não basta sozinho. E numa cultura que, ao não bastar sozinho, não me ensina como lidar com isso e como tentar fazer diferente, é isso. Estar adoecido numa sociedade adoecida é estar sem